programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Conversamos com a Inês Teixeira. Ela é professora da Faculdade de Educação do UFMG, fundadora da atual coordenação da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual. Inês, é um prazer recebê-la no nosso programa. Para mim também, Beatriz, eu já aproveito para agradecer essa feliz oportunidade. Bom, Inês, o que cinema tem a ver com educação? Tudo. Depende do que você pensa que é a educação e do que você pensa que é o cinema. A educação nós estamos entendendo como processo de formação humana que devem desenvolver nos sujeitos capacidades intelectuais, ético-morais e estético-expressivas. E nessa ideia, nesse campo da estética e da expressividade, o cinema vai se colocar, assim como outras linguagens e manifestações da arte. E agora, imediatamente nós teríamos que falar na educação, qual cinema? E aí nós entendemos que a educação se aproxima, ela deve dialogar, deve estar muito íntima do que nós chamamos o cinema de criação, que é o cinema de arte, o cinema que pensa, o cinema que nos emociona e que não é o cinema de puro comércio reduzido à indústria cultural. Então, essa aproximação, eu costumo dizer o nome de um filme de um grande diretor alemão, Wim Wenders, que educação e cinema estão tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Então, olha bem, depende de como a gente pensa a educação. Porque se a gente pensa a educação como esse processo de formação humana em todas as dimensões da experiência humana, o cinema de criação pode ser um grande parceiro, assim como outras linguagens. Isso de um lado. De outro, pensando no Brasil, nossa realidade, América Latina, a gente entende que a aproximação do cinema com a educação se dá em dois sentidos. De um lado, a gente pode trabalhar muito na escola com exibição de curtas, exibição de longas, exibição de fragmentos fílmicos. É uma potência a possibilidade do cinema e da imagem que ele nos oferece para trabalhar nas escolas em projetos de educação. De um lado isso, de outro, é muito importante que os meninos e os professores possam também eles fazerem pequenas criações fílmicas. Então, nossos projetos e a Rede Quino, a gente trabalha nessas duas direções. Primeiro, enfatizamos o cinema de criação, porque nós achamos que nossas crianças, adolescentes e jovens têm direito ao cinema de criação, ao cinema de arte, extrapolando o cinema de puro consumo. De um lado e de outro, temos inúmeras metodologias de trabalho e muitas possibilidades de estar fazendo pequenas experimentações, pequenos exercícios fílmicos com os meninos, e o Brasil tem belos projetos já nessa direção, as crianças, os professores fazendo criações com cinema, com audiovisual. Então eu diria que esse é um feliz encontro, muito feliz, da educação com o cinema. Nos conta sobre o seu trabalho, A Escola Vai ao Cinema. Então, nem é um trabalho só meu, ele foi pensado junto com o professor Zé Miguel Lopes, nós dois coordenamos. Eu tinha sempre esse desejo de auxiliar, contribuir para esse feliz encontro da educação com o cinema. Então, imaginamos esse livro, ele está inspirado num livro de A História Vai ao Cinema, com filmes brasileiros, no caso, A História Vai ao Cinema. Aí eu imaginei, não, nós precisamos fazer Escola Vai ao Cinema. Aí a gente escolheu um conjunto de 12 belíssimos filmes que discutem e que tematizam a escola. Fizemos esse primeiro livro e ele deu muito certo. E aí a gente tem uma coleção. Então nós temos a coleção Educação, Cultura e Cinema. O primeiro volume é A Escola Vai ao Cinema. O segundo é Mulher Vai ao Cinema. O terceiro volume é A Diversidade Cultural Vai ao Cinema. O quarto volume, A Infância Vai ao Cinema. O quinto volume, A Juventude Vai ao Cinema, e o sexto volume, A Família Vai ao Cinema. Agora deve sair até o ano que vem um volume que é A Educação Inclusiva, a Educação Especial Vai ao Cinema. É uma coletânea, né? É um livro modelo coletânea. A gente escolhe belos, grandes filmes de diretores importantes, brasileiros e do cinema internacional, e pede colegas da área da educação para escreverem sobre esses filmes. Então o livro, na verdade, é um conjunto de filmes pensados, comentados por nossos colegas da educação.
cada livro, cada volume com um conjunto de filmes. Agora, é claro que já tem muitos outros tantos, muitos eu não diria, mas já temos outros livros importantes para fundamentar esse diálogo da educação com o cinema, e já temos projetos que estão gerando livros. O nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, que eu coordeno, o grupo chama-se Mutum, Educação, Cinema e Docência. Esse grupo tem o nome de Mutum por Guimarães Rosa, por Minas Gerais, e porque nós consideramos um belíssimo filme brasileiro, recomendaria para todos, chamado Mutum. Então, esse grupo, por exemplo, nós acabamos de uma pesquisa interessante para a gente conversar sobre ela, chamada Enredos da Vida, Telas da Docência, os professores do cinema, onde nós tentamos perguntar, através de questionários, aos professores, como que o cinema está no cotidiano da vida deles e o que eles fazem com o cinema na escola. Esse livro, essa pesquisa gerou um livro que vai ser lançado ano que vem também. Enfim, é um campo muito promissor, tem crescido muito. Nós temos feito encontros muito importantes da Rede Quino. Enfim, é um campo que a gente precisa explorar, e as crianças, os jovens gostam de trabalhar com cinema, com imagem. Eu penso que pode ser uma forma da escola ser mais leve, mais feliz, introduzindo, né, o cinema, as imagens, o audiovisual nos trabalhos dos professores. As crianças e os jovens, em geral, gostam muito desse tipo de proposta pedagógica. Nos fale, Inês, sobre o projeto Inventar a Diferença. Então, Beatriz, esse livro, ele é a base, digamos, para o desenvolvimento desse projeto chamado Inventar com a Diferença, Cinema e Direitos Humanos. Ele foi um projeto da Secretaria do Governo Federal de Direitos Humanos, o professor César Migliorin. É belíssimo livro, veja só. O César fez com uma equipe da Universidade Federal Fluminense um edital para o país inteiro. Os grupos e as pessoas e as escolas concorreram, nosso grupo de pesquisa, o Mutum, concorremos e conseguimos. Então, em Minas Gerais foi o nosso grupo, e o projeto é isso que eu havia falado. O projeto propõe vários tipos de metodologia de trabalho, de discussão, de organização de grupos para fazerem exercícios fílmicos, experiências com cinema nas escolas públicas do país. Foi muito lindo. Todos os estados da federação tiveram um grupo nas escolas públicas, e esse livro é a base. Você vai encontrar nele, além de um CD com alguns trabalhos, ele, na verdade, ele discorre sobre algumas metodologias. Por exemplo, uma muito linda, cartas filmadas. As crianças, os jovens, os professores fazem cartas, filmam cartas nas escolas, mandam para outras escolas. Nós vamos ter o prazer de fazer a mostra do Inventar com a Diferença, aqui de Belo Horizonte, no próximo mês de novembro, quando as escolas e os meninos vão apresentar o que fizeram. Então, esse é um projeto nacional, coordenado pela Universidade Federal Fluminense, e nós concorremos no edital, e eles nos classificaram. É muito bonito. Nós fizemos umas 8 escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Uma delas foi a Escola Municipal, a Escola Estadual Jovem Protagonista, com meninos que estão acautelados, e temos tido coisas belíssimas de trabalho com esses jovens que não podem, né, sair na rua. Enfim, é um projeto muito bonito, foi concluído, deve haver uma segunda edição, e os interessados nos procurem, porque tem outras escolas querendo continuar o projeto nelas. A Lei 13.006, iniciativa do Cristóvão Buarque, tornou obrigatória a exibição 2 horas por mês de filmes nacionais como componentes curriculares. Qual a sua avaliação? Muito boa de um lado, Beatriz, e de outro eu vejo com muita preocupação. Na verdade, quando o Cristóvão fez o projeto de lei, nós da Rede Quino procuramos por ele, discutimos com ele e apoiamos. Apoiamos, ainda que tenha sido em caráter obrigatório e não tenha sido discutido com os professores, né? Você, como sindicalista e com toda a sua história, há de compartilhar comigo uma grande preocupação, que é o fato das alterações curriculares, das políticas educacionais no Brasil não serem discutidas com os professores. Esse ponto já nos preocupa, porque de repente chega na escola mais um elemento curricular sem que a gente tenha sido ouvido.
o Brasil tem que acabar com essa terrível prática de formulação de políticas educativas sem ouvir os seus educadores. Não é mais possível discussão e formulação de políticas de educação que cheguem nas escolas como pacotes fechados. Esse projeto de lei do Cristóvão Buarque teve esse caminho. Contudo, ou melhor, ainda assim, nós achamos que foi muito importante. Muito importante porque é uma oportunidade para o cinema brasileiro ser conhecido pelas crianças, pelos nossos jovens, pelos próprios professores nas escolas, porque é muito claro no campo do cinema no Brasil, o colonialismo hollywoodiano, né, nossas salas de cinema, em shopping, onde seja, as que restam, e mesmo na internet, é muito difícil o acesso do cidadão a bons filmes. A cinematografia brasileira tem coisas belíssimas, inclusive atualmente, com uma geração nova de jovens diretores que têm feito coisas maravilhosas, a exemplo por exemplo, O Som ao Redor e outros filmes brasileiros. Então, a gente viu com muita alegria, embora com preocupação, esse adendo à LDB. Qual é a preocupação? Primeiro, esse fato de, mais uma vez, alterações curriculares chegarem nas escolas de uma forma mais autoritária possível. Segundo, o fato de que qual cinema brasileiro vamos levar às escolas, o que vamos fazer com essas 2 horas de cinema brasileiro, e aí eu agradeço muito pela oportunidade de falar sobre isso aqui. Nós, na Faculdade de Educação, vamos fazer evento, discussões, esperamos o sindicato e todos os colegas. É preciso que a gente pense muito sobre isso, porque podem ser feitas coisas maravilhosas, com belíssimos trabalhos com o cinema brasileiro nas escolas, ainda que seja só de exibição, mas é algo de muita responsabilidade. A gente tem que pensar muito quais filmes levar, como levar, de forma que esse adendo à LDB seja algo que acrescente muito a experiência estética, a experiência reflexiva, porque o cinema faz pensar, né, Bia? O cinema não faz só nos emocionar, ele não é uma experiência estética no sentido restrito, ele é muito potente do ponto de vista da experiência humana. Então, eu queria fazer um apelo a todos os nossos colegas, a quem nos ouve, a todos nós preocupados com as novas gerações brasileiras, a sua formação, para que a gente ajunte nossos esforços e faça coisas bem bonitas com essa nova lei. Não é? Então, lembrando, são a obrigatoriedade de 2 horas de exibição de cinema brasileiro em todas as escolas de educação básica do país, e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir resolver as dificuldades. Tem escolas que não têm nem equipamento para uma boa exibição fílmica, e vamos fazer coisas muito bonitas para a formação das nossas novas gerações. Hoje a nossa conversa foi sobre cinema e educação. Com a professora Inês Teixeira, agradeço muito a oportunidade dessa conversa tão agradável. Nós que agradecemos, em meu nome pessoal, em nome da Aquino, e espero que a gente continue sempre conversando. Muito obrigada.